Caros irmãos e irmãs aqui presentes, devotos da Mãe Aparecida, quero saudar uma vez mais os sacerdotes concelebrantes, o Padre João Benedito, o Padre Flávio Marcos, também saúdo o Frei Lucas, aqui presente, nossos leitores, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, todos que servem o altar. E quero saudar também a você, meu irmão e irmã, que reza conosco neste momento, ao final deste dia, aí na sua casa, momento em que você reservou para a sua oração, para também acolher a palavra de Deus, para ouvir esta mensagem que faz toda a diferença, que o ajuda também a caminhar e a lidar, com as diversas realidades e às vezes perceber como Deus age à sua maneira na sua vida. Que bom estarmos juntos rezando, que bom estarmos aprendendo com Nossa Senhora a vivermos sempre unidos ao seu Filho Jesus. Nesta terça-feira, dia 1º de julho, nós estamos aí iniciando, a caminhada deste novo mês, e hoje nós escutamos a palavra de Deus que nos chama à confiança. Se existe uma palavra que poderia resumir muito bem as leituras que foram proclamadas, esta palavra é confiar. Confiar no amor de Deus por nós, na sua presença na nossa vida. Esta confiança que faz toda a diferença, que é capaz de nos fazer suportar, resistir a tantas coisas, que nos faz também olhar para a frente e sempre caminhar com esperança. A primeira leitura nos conta a história de Ló e de sua esposa. Lá no livro do Gênesis, encontramos a história desta família que aparece justamente neste contexto de reconhecer a ação de Deus em suas vidas e ao mesmo tempo de confiar em suas palavras. A ordem que Deus apresenta para Ló e para sua esposa era uma ordem bem clara: vocês devem sair desta cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra, que era marcada pela iniquidade, isto é, uma cidade que estava distante da vontade de Deus, que não estava mais unida a Deus. A iniquidade significa romper com o amor de Deus, romper com a comunhão com Deus. E aquelas pessoas que tinham se afastado de Deus estavam como que ali cavando a própria condenação. Nada termina bem quando não se vive em comunhão, quando não se vive unido a Deus. Nada vai bem se não estamos unidos a Deus e ao nosso próximo. E por isso então que aquela cidade seria destruída. Ela mesma se destruiria pela escolha que havia feito, por fechar-se em si mesma, por destruir o que veio de Deus, por destruir aquilo que recebeu do próprio Deus. E então Ló e sua esposa deviam caminhar com confiança, confiando naquelas palavras, retirando-se daquela cidade. Quando a esposa de Ló deixou de confiar, a mulher de Ló deixou de confiar, olhando para trás. O olhar para trás representa justamente este fraquejar na confiança, significa este não entregar-se totalmente ao Senhor.
quando ela faz isto, ela se torna então uma estátua de sal, ou seja, fica paralisada, não sai do lugar. Assim também, nós, se não confiarmos no amor de Deus, na sua bondade, na sua justiça, nós também ficamos paralisados, não saímos do lugar, nada melhora, nada muda em nós, permanecemos como somos. Deus não nos fez para ficarmos imóveis, como estátuas de sal. Deus nos fez para nos aprimorarmos, para nos desenvolvermos, para nos aproximarmos cada vez mais de sua imagem e semelhança. Então, esta mensagem da primeira leitura é uma mensagem que nos faz refletir sobre como estamos vivendo, se estamos realmente ali nos colocando no caminho, ou se não estamos seguindo a proposta do caminhar, se estamos acomodados, pensando que já chegamos ao nosso destino final. Depois, no Evangelho, nós vemos também uma experiência dos discípulos com Jesus, que reflete também este confiar, este pôr-se totalmente diante do Senhor e reconhecer que, unido a Ele, não existem dificuldades, não existem tempestades que possam nos fazer desanimados, nos fazer ali restringidos na maneira como nós vivemos. Nada pode tirar a nossa liberdade se nos confiamos ao Senhor, se nos colocamos diante do Senhor. Então, por isso que os discípulos lá na barca, naquele momento, no mar, o mar significa justamente esta realidade de dificuldades, significa justamente o inesperado, o incompreendido, aquilo que não está sobre o nosso controle. Quantas coisas não estão sobre o nosso controle na vida, não controlamos muitas coisas, poucas coisas, na verdade, estão ao nosso alcance. Mas mesmo sabendo disto, mesmo sabendo que não conhecemos tantas coisas, mesmo sabendo que tantas coisas são misteriosas para nós, ainda assim, quando nos lembramos que temos ali o Senhor ao nosso lado, dentro do nosso barco, então não tememos, não temos receio. E mesmo este barco sendo ali balançado, jogado de um lado para o outro, quando nos lembramos que aquele que tanto nos ama está sempre presente e quer o melhor para nós, encontramos forças e coragem para seguir o nosso caminho. Então, por isso que Jesus faz aquela pergunta aos discípulos: por quê? Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Depois que ele diz isto, ele então ameaça os ventos e o mar, e aquela grande calmaria se faz. As palavras de Jesus trazem paz ao nosso coração, trazem paz para a nossa vida. E mesmo em meio às tempestades, aos ventos fortes, suas palavras são capazes de nos trazer alegria e paz. Meus irmãos e irmãs, que possamos cada vez mais confiar nossa vida ao Senhor. E temos como grande exemplo de confiança Nossa Senhora Aparecida. Ela se confiou totalmente ao Criador, dizendo: faça-se em mim segundo a tua vontade.
que ela nos ensine a viver da mesma maneira, sempre confiando no amor do Pai. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.